Bom, então, dando continuidade, né, às conferências de hoje, a gente vai falar agora sobre o tema Direito Humano à Alimentação Adequada. A palestrante é a Cristiana Costa, socióloga e mestre em Saúde Pública pela USP, coordenadora da área de Segurança Alimentar e Nutricional do Instituto Polis e membro do Conselho de Segurança Alimentar Nacional. Tá bom? Eu vou segurar o microfone aqui. Você pode falar? Tá. Não, pode ser isso. Bom, boa tarde a todas e todos. Vou passar por esse desafio de falar após o professor Roberto da Mata, que é um mestre, né, para nós todos aqui, bom de prosa, né, dá para ficar escutando horas ele falar, e parece que ele também gosta de falar, né, e mudar um pouco a abordagem, que eu agradeço assim, ao SESC a oportunidade de estar hoje aqui trabalhando, porque, obviamente, eu vou fazer uma palestra, uma conversa com vocês, que é um pouco parte da minha atividade como pesquisadora, e, em parte, também como conselheira nacional, membro do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que aqui hoje é uma oportunidade de a gente estar fazendo uma reflexão e ampliando os nossos conhecimentos sobre essa questão que nós estamos hoje, muito importante, hoje no cenário nacional, essa questão da afirmação da alimentação como um direito humano, né? Nós estamos com um processo muito interessante, significativo, que é dessa construção desse marco legal da visão da alimentação como um direito. Então, eu imaginei que aqui poderia ter diferentes apropriações desse tema. Então, procurei assim fazer uma média assim, para não ficasse muito cansativo para quem já está com isso mais apropriado e também para quem está entrando nesse barco não ficar por fora. Mas, de qualquer maneira, eu queria, para a gente começar, perguntar quem aqui levanta o braço, quem é de entidades que estão ligadas ao trabalho do SESC aqui de Santos. Levanta o braço. Obrigado. Tem gente do Conselho aqui de Santos, do Conceia? Menos gente. E da Universidade, Unifesp, tem alguém aqui também? Nutricionistas, né? Quantas são nutricionistas? Levanta a mão. Bastante nutricionista. Tá bom, só para eu ter uma ideia, assim, mais ou menos, de onde a gente vai partir. Ontem à noite, eu estava lendo um livro e vi um trecho e que eu trouxe, pensando, eventualmente, como eu estava na mesma tarde que o professor Roberto da Mata, ele é antropólogo, eu já li muitas coisas dele e tudo, eu trouxe esse parágrafo pensando em falar nele ao final. Mas, considerando tudo que a gente ouviu, eu estava aqui também já na palestra dele, eu gostaria de falar uma frase que eu acho que faz bem, dois parágrafos, que eu acho que faz bem a ligação entre o que ele estava falando e um pouco do que eu vou abordar na minha apresentação. Então, esse livro, eu não sei se vocês conhecem, se chama O Dilema do Onívoro, é de um jornalista americano chamado Polan, e ele fala: a maneira como comemos representa o nosso compromisso mais profundo com o mundo natural. Diariamente, ao comermos, fazemos a natureza virar cultura, transformando o corpo do mundo nos nossos corpos e mentes. A agricultura fez mais para mudar a forma do mundo natural do que qualquer outra coisa que os seres humanos tenham feito. Nosso ato de comer constitui uma relação com dezenas de outras espécies, plantas, animais, fungos, com os quais viemos evoluindo juntos a ponto de nossos destinos estar intimamente entrelaçados. Comer nos põe em contato com tudo aquilo que compartilhamos com outros animais e com tudo o que nos mantém à parte. É algo que nos define. O que talvez seja mais perturbador e triste a respeito da alimentação industrializada é a forma como obscurece quase completamente todas essas relações. Ir da galinha até o nuggets significa deixar esse mundo numa viagem de esquecimento que dificilmente poderia ter um preço mais alto
não apenas em termos da dor do animal, mas também do nosso prazer. Mas esquecer, ou, em primeiro lugar, nem chegar a saber, é a própria essência da comida industrial, o principal motivo dela ser tão opaca. Pois, se pudéssemos ver o que se passa atrás dos muros cada vez mais altos da nossa agricultura industrial, certamente mudaríamos nossa maneira de comer. Então, por que eu fiz essa ligação? Porque eu vou tratar aqui um pouco do padrão alimentar, que a gente chama da modernidade, né? Alguns autores colocam da pós-modernidade, e que é um padrão bastante onde houve uma intensificação muito grande dos processos de industrialização. É um padrão alimentar que ele é baseado na monocultura, é um padrão alimentar que tem um alto índice de desperdício, é um padrão alimentar que usa um absurdo de agrotóxico, e é um padrão alimentar que está deixando a população com um nível de doenças altíssimas, né? Que é onde a gente tem hoje a situação das doenças crônicas se tornando epidêmicas, né? Então, um pouco isso que eu vou falar. Quer dizer, esse padrão ele foi construído distanciando muito a dimensão da produção do consumo. Né? Como ele falou, hoje recuperar a trajetória de um alimento que vai desde a maneira como ele é produzido até a maneira como ele é consumido, para muitas crianças é uma grande abstração, né? Que elas não têm a mínima noção, porque foi baseado na construção de circuitos longos, né? Desse distanciamento. Né? A pessoa põe a comida no prato e ela não tem ideia do que aquela escolha alimentar que ela está fazendo, que tipo de relação ela está reforçando. Então, o que eu vou falar hoje, seja o conceito do direito humano à alimentação adequada, seja essa noção que está sendo chamada de segurança alimentar e nutricional, todo mundo tem conhecimento do que é o conceito de segurança alimentar e nutricional? Quem não sabe, levanta o braço. Não tem problema que eu falo. O conceito de segurança alimentar é a base do que eu montei a minha fala aqui, e esse conselho que eu pertenço e que está elaborando um documento bastante importante hoje, que eu acho que, por exemplo, para toda nutricionista é uma leitura obrigatória, que é esse Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que ele tem uma vigência de 2012 a 2015. Então, é um pouco sobre isso que eu vou falar. Então, o que é segurança alimentar? É a garantia de acesso ao alimento na quantidade e na qualidade adequada para todo cidadão, que isso não comprometa as outras necessidades da pessoa e que seja baseado em práticas alimentares que promovam saúde. Né? Quer dizer, então, é um conceito que ele tem muitos atributos, ao mesmo tempo que ele tem uma relação com a saúde, ele tem uma relação com acesso, ele tem uma relação com a renda, e um pouco sobre isso, então, que nós vamos falar. Pode passar. Quais são as questões? Se a gente está falando de que nós estamos num processo construindo essa visão do direito, é porque nós vivemos situações onde existe a ausência desse direito. Certo? E eu estava conversando agora, tirando uma dúvida com o professor Roberto da Mata, eu perguntei assim para ele. Num país que teve escravidão, que nós fomos um país colonizado, é possível dizer que tem certas metáforas na nossa linguagem que mostram que nós não afirmamos culturalmente o direito humano à alimentação? Por exemplo, quando a gente fala assim, não merece o prato que comeu. Né? Como se para comer precisa fazer algo. Alguns precisam fazer algo para comer, enquanto que outros não precisam. Né? Porque, então, essa visão de hierarquia que ele falou, dessa visão aristocrática de um país que teve colonização. Então, por que eu estou trazendo isso? Um pouco para conectar com a fala dele e também para dizer que de nada adianta a gente afirmar na lei uma visão legalista, né, de que muito bom, a gente elaborou uma lei, conseguimos agora, no artigo 6º da Constituição do Brasil, dos direitos sociais, está ali, que não é só saúde, educação, agora comer é um direito. E nós estamos vivendo um momento muito rico no nosso país de extrair as consequências disso. Nós ainda não sabemos direito o alcance que isso vai ter. Por quê? Porque veja a diferença. Se alguém aqui passar mal, vai ter que ter um hospital público que vai pode questionar que a qualidade não é boa, mas, enfim, vai ter um atendimento. Por quê? Porque saúde é um direito. Vaga na escola, mesma coisa, educação é um direito. Mas se uma criança morresse aqui na esquina
do SESC de fome, antes a gente... Paciência, né? Porque ou uma entidade que poderia fazer uma caridade, é uma visão mais da caridade, que eu não sou nada contra a caridade, mas a visão da caridade é uma, a visão do direito é outra. Agora, né, o Estado não pode ficar alheio a essa situação. Então, nós não sabemos ainda totalmente a extensão das obrigações do Estado perante esse direito que foi conquistado por nós com muita assim, empenho e força de mobilização social, muitas redes, que a sociedade civil tem forte responsabilidade nessa conquista. Então, é esse momento interessante que nós estamos vivendo, e para que não seja realmente uma coisa que, como falo, que o papel aceita tudo, só uma lei que fica lá no papel, vai depender um pouco de cada um de nós, das entidades que a gente participa, a gente refletir sobre isso, como nós estamos fazendo aqui hoje, e afirmar esse direito de verdade, que ele seja uma coisa viva, né? Não uma coisa só no papel. Então, para que a gente fale de que é preciso existir o direito, é porque tem situações que ele é ausente. Então, eu trouxe alguns dados, porque logo que a gente pensa em ausência do direito humano à alimentação, a gente pensa primeiro em fome. Por quê? Porque é o elemento mais perverso, né, da ausência do direito. Né? Pode passar o próximo. Então, tem a pesquisa nacional por amostra de domicílios, esse dado está atualizado para 2009, a última pesquisa, que mostra que ainda 30,2% dos domicílios brasileiros enfrentam situações de insegurança alimentar, onde esse direito não está garantido. Né? Por outro lado, a gente tem praticamente 70% da população com esse direito garantido, quer dizer, não pensa muito nesse assunto. Né? E esse aqui nós estamos trazendo um outro conceito, que eu não sei se vocês têm conhecimento, que é o de insegurança alimentar, que é um conceito que foi trazido por uma pesquisadora brasileira que trabalhou na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, e foi trabalhado melhor pelo pessoal da Unicamp, a professora Ana Segal, que mostra níveis de gradação entre a pessoa estar com uma privação total do alimento, que é o que a gente chama de insegurança alimentar grave, e a situação de segurança alimentar tem gradações. Né? Às vezes a pessoa... Então, essa escala ela é interessante porque ela tenta medir. Então, ela distribui segurança alimentar leve, moderada e grave. Né? A pessoa pode não ter privação de quantidade, mas ela tem privação de qualidade. Muitas vezes, eu trabalho muito na periferia de São Paulo, muitas vezes lá, a mulher pobre na situação de periferia em São Paulo, vocês que trabalham com entidades assistenciais devem presenciar muito isso, não tem verdura, legumes, não tem acesso a alimentos de qualidade. O alimento que está perto e é barato é de má qualidade. Ele engorda, né? É um alimento oco, não tem qualidade. Entende? Então, ela vive um tipo de insegurança alimentar, porque ela come, mas daqui a pouco já está com fome de novo porque comeu o alimento oco. Né? Então, esse é um dado primeiro, né, da ausência do direito. Pode passar. E isso mostra que, para as nutricionistas, isso é um assunto que todo mundo, em alguma matéria na faculdade, uma coisa, trata, dos processos de transição que nós estamos passando. Né? Então, tem muita gente escrevendo sobre isso. Ao mesmo tempo, nós estamos passando por uma transição que, do ponto de vista epidemiológico, nós estamos caminhando para superar as doenças contagiosas e o que está pesando na área da saúde são as doenças não transmissíveis, que são chamadas também de doenças crônicas. Quais são as doenças crônicas? Vocês que são nutricionistas aí, sabem melhor que eu, que sou socióloga. Diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, alergias, obesidade... Né? São doenças que custam muito caro para a área da saúde. Então, isso tem relação com a alimentação? Total. Né? Um pouco do que o professor Roberto da Mata falou, na hora que a gente deixa de comer comida, né? e começa só a trocar por lanches, enfim, que é uma questão muito séria que está acontecendo, isso tem uma repercussão na saúde. Né? Então, esse padrão que eu falei, que desperdiça, que usa muito agrotóxico, que se a gente imaginar, né, se todos os 7 bilhões de habitantes do planeta adotarem esse mesmo padrão, não tem planeta, porque é um uso exaustivo dos recursos naturais. Entende? Então,
Outro processo de transição ligado a esse, porque tudo isso, gente, a gente está pondo uma divisão, mas, na verdade, a gente vai ver que eles têm uma ligação entre um e o outro, principalmente o primeiro e o segundo, que é esse fenômeno da explosão da obesidade, né, que nós vamos ver, trouxe um outro gráfico mais para frente também, e do sedentarismo, né? Muito computador, muito joguinho, muita televisão, violência na rua, né? As crianças não brincam mais tanto como brincavam antes. E outro dia eu participei de um debate com os professores de educação física, falando como é que eles querem que a educação física possa repetir, porque o único jeito de fazer as crianças quererem fazer educação física é pôr... Falei, nossa, mas do ponto de vista pedagógico isso aí é um fracasso total, né? Porque como, quer dizer, vai obrigar, porque senão repete de ano, em vez de ser porque é bom, porque é gostoso, né? E a transição demográfica, que nós estamos se tornando um país que tem cada vez mais um número crescente de idosos e menos gente nascendo, né? Pode passar. Outra questão ligada a isso, como eu falei, esse mesmo padrão, nós somos um país campeão de agrotóxico. O programa PARA, que faz avaliação de 17 culturas no nosso país anualmente, eles fizeram uma estimativa nessa última pesquisa, dizendo que cada um de nós, a cota mais ou menos anual é de 5,2 litros de agrotóxico por ano, né, que nós consumimos. E é um mercado que está crescendo muito, né, e, ao mesmo tempo, tudo na vida tem os dois lados, né? Então, se por um lado a gente é um país campeão de agrotóxico, por outro lado, eu posso dizer que tenho assim, uma certeza que nunca o mito de que o agrotóxico é seguro, então foi tão abalado como está sendo agora, que o consumidor está começando também a acordar, né? Tem gente pesquisando mais, associando certas doenças com tanto para quem borrifa o agrotóxico, para o trabalhador, como para quem consome, né? Então também está se desconstruindo um pouco essa visão de alimento seguro que o agrotóxico passou durante tanto tempo, né? Seja para o trabalhador e para o consumidor. Pode passar. Outra questão é o impacto ambiental dos nossos hábitos alimentares. Que isso também, para nós, é uma grande abstração, porque a gente não tem ideia. Por exemplo, quando você escolhe, por exemplo, esse lanche que nós comemos aqui, tem uma escolha aqui, né? Tem um padrão, não só do ponto de vista nutritivo, mas da escolha dos alimentos. Nós comemos coisas que têm mais assim, frutas, né? Alimentos perecíveis. Então, em toda escolha que a gente faz, você está reforçando. Quando você come milho em vez de comer trigo, essa escolha que você está fazendo por determinados cereais, eles estão reforçando quem produz, onde produz, a forma que produz. Então, como hoje nós somos um país que, se não me engano, o IBGE, na última pesquisa, falou 82%, alguma coisa da população vive em cidade, então, o chamado, que eu vou falar mais no finalzinho, consumo consciente, quer dizer, essa visão do consumidor como um cidadão, como um ator político no cenário nacional, é cada vez mais importante, porque vai depender muito da população da cidade o que a gente vai reforçar do que vai acontecer na área rural, o que vai acontecer nessa forma de produzir dos alimentos. Então, a gente tem esse dado, que a criação de gado é responsável no Brasil por 93% da derrubada da Mata Atlântica, 80% da Caatinga, 50% do Cerrado e 18% da Amazônia, por enquanto. Então, só volta um pouquinho na anterior. Quando esse padrão de consumo, que eu falei, que é o que desperdiça, que usa muito agrotóxico, que está deixando a gente doente, massificou o consumo de carne. Porque quem tem mais idade aqui pode lembrar que, antigamente, não se comia carne nessa intensidade que se come hoje. Né? Não se comia. Eu lembro, assim, na casa da minha avó, quando eu era pequena, não era todo dia carne. Não era um hábito que se comia 3 vezes por dia, no café da manhã, no almoço e na janta, todos os dias. E sendo que a carne é o prato principal e o resto chama acompanhamento da carne. Né? E, como ele falou, a verdura é um o alface é um enfeite. Né? Não era esse o padrão. E ninguém morria, ficava doente, nada. Ao contrário, ficava menos doente. Né? Então, também a carne que se come não é mais aquela galinha criada solta, que cisca, entendeu? Que tem uma boa saúde, a galinha. Quer dizer, essa massificação. Então, o problema não estou fazendo discurso vegetariano, eu quero fazer essa diferença.
Né? A questão não é não comer a carne, mas a gente entender quais são, quando massificou o consumo de carne, quais foram os processos que a indústria da carne teve que fazer para oferecer essa quantidade de carne para tanta gente. Entende? Então, a gente tem coisas que muitos autores estão falando que se a gente entrar em contato e conhecer, você muda o seu hábito alimentar. Porque são processos, desde o ponto de vista da forma de tratar os animais, do ponto de vista ético de tratar os animais, até do ponto de vista da própria saúde, né? E com implicações sérias na questão ambiental. Porque a gente tem certos alimentos até que estão em extinção, como a gente tem animais em extinção, porque elas estão na rota da abertura de pastos, no cerrado e em outros biomas brasileiros. Pode passar. E tudo isso que a gente está falando, né, desse modelo que, então, que eu estou conjugando aqui, olha, aumento da urbanização, muita gente indo morar nas cidades, porque vai morar nas cidades, porque, na verdade, também está sendo expulso do campo. Porque esse padrão que, vamos dizer, industrializou o campo, nós estamos vivendo hoje, vocês veem uma coisa que está meio cruzada. Nós temos gente defendendo a agricultura urbana nas cidades, por causa das enchentes, para não ter tanta permeabilização do solo. Então, nós estamos vendo um momento de ruralização das cidades para a criação de ambientes humanizadores, saudáveis, arborizados. E nós estamos vendo um momento de industrialização do campo. Porque no campo, não é, vocês sabem igual eu, que não é mais aquela fazendinha, os animais criados, tudo digitador, máquina, trator, né? É um ambiente de indústria. A gente tem pequenas cidades que vão se formando em torno de algumas fazendas, que plantam, normalmente, o que a gente chama de commodities, né? São os alimentos que são commodities, que são produtos para exportação, baseados no modelo de produção que se chama da monocultura. Então, esse mesmo padrão que está sendo intensificado, tem, ao longo dos anos, esse slide ele mostra uma comparação, uma evolução da década de 70 para cá. E as bolinhas que estão feitas ali é para vocês prestarem atenção no que mudou nesses últimos 30, 40 anos. Porque tudo isso que nós estamos falando é de 30, 40 anos para cá. Não é muito mais que isso, né? Que nós estamos crescendo nesse nível de epidêmico de doenças crônicas. Então, a gente tem cereais e derivados que diminuiu o consumo, feijão, como ele falou, a importância cultural da dobradinha arroz-feijão na nossa cultura, né? Pois é isso que nós estamos abrindo mão. Eu conheço adolescentes que nunca comeram feijão, que não gostam de feijão, né? E feijão e arroz, além do ponto de vista nutricional, ser uma boa combinação, do ponto de vista cultural, tem variedades de arroz e feijão do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. Então, quando um país começa a abrir mão de hábitos tão arraigados, está em jogo a própria identidade, porque a comida, a culinária de um país, ela é parte da identidade desse país. E quando a gente começa a abrir mão, a gente está abrindo mão da nossa soberania alimentar. É mais que segurança alimentar, é da soberania alimentar. E o consumo de carne, que dá para enxergar, foi de 8,96 para 13,14. É isso que a gente estava falando, que está aumentando muito o consumo de carne, né, como um prato diário. Eu não sei se aqui chegou já essa... Mas em São Paulo está tendo uma campanha que a prefeitura está fazendo, que chama Segunda Sem Carne. É uma campanha que é você ficar um dia da semana... É um convite, né? Para as pessoas ficarem um dia sem comer carne. E embaixo está escrito assim, descubra novos sabores. E foi escolhida a segunda-feira, porque segunda-feira é o dia que as pessoas fazem todas aquelas promessas, vão mudar de vida, vão entrar com o pé direito, vão emagrecer, tem aquela comilança do domingo, então segunda-feira começa as dietas e tudo. Então puseram na segunda-feira para a pessoa assim, segunda-feira é o dia da ousadia, né? Que você não, vou fazer uma coisa diferente, né? Depois na terça já, mas na segunda-feira é aquela disposição. Então puseram na segunda-feira. Então tem vários restaurantes que fazem pratos especiais, assim, com mais verdura, dão uma incrementada nesse dia no centro da cidade. É uma campanha que agora foi para Osasco. Eu recebi ontem o lançamento da campanha agora em Osasco. E é nessa mediação, né? Porque não adianta imaginar
que o mundo vai ser vegetariano, porque a carne é muito arraigada na nossa cultura, mas você diminuir, procurar minimizar o consumo do ponto de vista... Aí a campanha está escrito pelas pessoas e pelo planeta, né? Então, pela sua saúde e pela saúde do planeta. Leite e derivados aumentou bastante. Verdura e legumes, que já não era lá grandes coisas, 1,14, baixou para 0,92. E as refeições prontas, de 1,26 para 2,29. Aí que está acusando o padrão, né? Pode passar. Então, isso, além disso, isso influencia também nas nossas escolhas, né? Porque a UNB fez uma pesquisa aí mostrando que 72% dos comerciais que eles analisaram em 5 canais de televisão, eles incentivavam a pirâmide, quem é nutricionista aqui, a pirâmide alimentar ao contrário, né? O que é recomendável não aparece, e os alimentos que são de consumo mais restrito são incentivados. Isso é uma coisa que vem crescendo, esse debate. Eu não sei se vocês participam de redes, mas se formou uma frente pela regulamentação da publicidade de alimentos que reúne várias universidades, redes importantes ligadas ao movimento dos nutricionistas, né? E que querem que o governo regule, porque tem vários países do mundo, principalmente os países desenvolvidos, onde tem uma regulação por parte do Estado. Esse é um tema polêmico, né, porque a indústria fala que fere a liberdade de expressão. Por outro lado, tem pesquisas que mostram que tem crianças que ficam mais de 5 horas todo dia em frente à televisão vendo isso, que é uma coisa muito desigual, porque a criança recebe aquilo como uma verdade, ela não tem capacidade crítica. Enfim, é um debate que está aberto, né? Eu acho que é um tema muito bom para vocês levarem nos espaços onde trabalham, discutir com mães, com pais, sabe? Essa coisa que misturar bichinho, prêmio, quando vê a criança está comendo aquele sanduíche, mas, na verdade, ela queria só o que vem junto com o sanduíche, né? Então, uma parte quer que isso seja proibido, né? Que não possa misturar diversão com comida, assim, brinde, esse tipo de brinde com comida. Então, é um debate que está assim no momento, né, da gente fazer. E acho que é bom que não fique um debate só de especialistas, né? Porque os especialistas têm os seus fóruns de discussão, mas eu acho que a gente, no dia a dia, também tem que falar um pouco sobre isso, discutir com as famílias que estão em contato com o nosso trabalho, na escola, né, com os colegas, né? Pode passar. E aí, isso que tem acontecido, quer dizer, repercute na saúde das crianças, né? Hoje, a pesquisa mostrou que 1 em cada 5 adolescentes está com sobrepeso no Brasil. Pode passar. E nos adultos, ali no masculino, vocês veem aquela amarela, né, que é a última, né, porque aqui também está fazendo uma comparação com os últimos anos, né, vocês veem o crescimento, do lado esquerdo os homens, do lado direito as mulheres, né, do crescimento do sobrepeso. Então, a gente tem que 50,1% dos homens estão com sobrepeso e 48% das mulheres. No entanto, dentro desse número, as mulheres têm mais obesidade do que os homens. É isso. Então, eu pergunto para vocês, se a gente vive numa situação onde 1 em cada 2, um país grande como o Brasil, 1 em cada 2 está com um problema, esse problema é individual? Porque depois, como o professor falou, primeiro a gente consome, engorda. Depois a gente tem que controlar. Então a gente compra coisas para controlar também, chá de não sei o quê, faz não sei o quê. Porque é um mecanismo do capital, né, do capitalismo que a gente vive, ele procurar se atualizar. Então, o sistema ele é engordativo, né, engorda as pessoas, e depois ele não pode abrir mão, né? Então, ele faz outras estratégias que é para a gente continuar consumindo agora para emagrecer, né? Então, o governo vai lançar um plano, o CONSEA participou de uma reunião com o governo, reunindo vários ministérios, vai lançar um Plano Nacional de Combate à Obesidade. E eu achei muito interessante, pela primeira vez eu vi um plano que não responsabiliza o indivíduo, que é você que não sabe se controlar, que você tem compulsão, essa coisa que está acontecendo hoje também de medicalizar demais o comportamento da gente, né? Todo mundo tem alguma coisa, né? Compulsão por alguma coisa, algum tipo de doença, algum tipo de distúrbio do comportamento, né? Então,
logo mais vocês vão ver começar a aparecer, que mostra assim, como melhorar o hábito alimentar está muito ligado a outras dimensões, como, por exemplo, o abastecimento. Né, como eu falei, a situação na periferia. Se a mulher da periferia, que está com obesidade ou sobrepeso, se ela não tem onde comprar verdura, como que ela vai fazer aquela dieta que o canal lá na televisão fala que ela tem que comer o brócolis, comer só vegetais, não sei o que, se perto dela não tem? Ou se quando tem, é num preço que o que ela ganha não paga. E ela tem que acaba abrindo mão de ter uma alimentação saudável, vai comprar o mais barato, porque tem que dar conta, o salário tem que dar conta das outras coisas da vida que não é só comer. Entende? Então, é muito importante a gente enxergar que, na verdade, é um sistema alimentar engordativo. E não uma coisa que as pessoas todas não sabem se controlar. Né? Pode passar. E outra tendência, assim como eu falei, que está o agronegócio, vamos dizer, a monocultura, esse padrão de produção de alimentos está para o meio rural, a concentração nas grandes redes varejistas está para a área urbana. Cada vez mais, a distribuição dos alimentos se concentra em pouquíssimas grandes redes varejistas. E isso está acabando com a mercearia, com a venda, com o que a gente chama o pequeno varejo. O pequeno varejo. Que também, a gente, do mesmo jeito que hoje nós estamos acordando para a importância do agricultor familiar, que é um segmento que, se não formos nós, na cidade, fazermos uma aliança com eles, que eu vou mostrar mais para frente um pouquinho, eles são um segmento que pode acabar, e que muito país do mundo acabou, e nós ainda temos uma agricultura familiar muito significativa, e esse é um ponto central na minha fala, que eu quero trazer como uma colaboração ao debate para vocês. Não se fará resgate de patrimônio cultural, de hábitos e de cultura alimentar e educação alimentar no nosso país sem os sujeitos que estão por trás, que são os agricultores familiares, são os povos tradicionais, é a nossa cultura alimentar, porque tem gente atrás disso. Né? A gente não pode cair nessa cilada de descolar as pessoas, né? Esse segmento. Mas, enfim, então nós temos ainda um patrimônio muito grande no país, que é uma agricultura familiar que, quando teve a crise que pegou o Brasil, eles ajudaram muito a segurar, porque eles produzem para o mercado interno, eles não produzem para exportação. Eles produzem a comida que está no nosso prato, arroz, feijão, mandioca, milho. Esse é o agricultor, eles são responsáveis por 70% da produção para mercado interno. Então, nós, quando começamos a despertar na cidade, o chamado consumidor mais consciente, necessariamente ele começa a estabelecer uma aliança com o agricultor familiar. Mas eu quero chamar a atenção nesse ponto, é o seguinte, a mesma coisa com o pequeno varejista. Tenho amigos, hoje em dia, que eles só compram no pequeno varejo. Dá mais trabalho, às vezes não tem as comodidades que tem as grandes redes varejistas, mas é uma opção de consumo responsável, de consumo consciente, coisa que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Pode passar. Mais uma. Então, a agricultura familiar, aqui mais detalhado, o dado que eu acabei de falar, só que especificado pelos produtos. Né? Então, 87% da mandioca, 70% do feijão, 58% do leite, 38% do café, 46% do milho, 34% do arroz, 50% das aves. E o último dado, que ainda é um pouco assim, que tomara isso seja só o começo, né, que só 1,8% é orgânica. Né? Mas também, do mesmo jeito que eu falei no começo, que o consumidor tem despertado para desconstruir esse mito do agrotóxico, ao mesmo tempo ele está despertando para o orgânico. Mas você vai falar, mas o orgânico é mais caro. Mas hoje a gente já está tendo outros esquemas que não fica tão caro. Por exemplo, de Curitiba para baixo, Santa Catarina, Curitiba, o alimento orgânico e o convencional é mais ou menos o mesmo preço. A gente escolhe baseado em outros critérios, de proximidade, de facilidade, enfim, mas é o mesmo preço. Agora, claro, você comprar direto num supermercado, o brócolis, uma verdura, uma fruta, é muito caro. Mas se você for comprar na feirinha,
de economia solidária, ou na feirinha de agricultura orgânica, ou, enfim, comprar direto do produtor, não tem tanta diferença. Então, às vezes, é uma questão... Eu penso até, tenho pensado em escrever um artigo como a vida da gente, quando a gente quer que a questão ambiental, quando você reconhece que comer é um ato ecológico, político, como a vida da gente vai se tornando mais complexa, né? Porque antes, por exemplo, eu fazia compra meio do meio período, 2 horinhas dava, eu ia só num lugar e a semana estava toda resolvida. Agora não. É sábado ir lá comprar do agricultor, então tornou mais complexo, né? Então são escolhas que a gente faz que só a gente faz mesmo porque está com essa consciência da responsabilidade, né, cidadã, que quando você está fazendo uma escolha, você está reforçando certas coisas. Eu quero reforçar essas e não outras, porque eu não posso dizer que não sei mais. Né? Antes eu não sabia, era uma coisa que eu não sabia mesmo. Eu ia como todo mundo ia. Mas agora eu sei. Né? Então eu procuro reforçar aquilo que eu acredito, me sinto melhor, mesmo dando um pouquinho mais de trabalho. Né? Pode passar. E aí eu trouxe esses dados do Censo Agropecuário de 2006 para mostrar, porque tem um mito também que fala assim que a agricultura familiar é atrasada, é pobre, gente pobre, atrasado, que não evoluiu, que não tem aquelas máquinas bacanas e tal. E, na verdade, não, é um pouco assim... Não é verdade isso, porque, olha, assim, isso aí é um dado científico, né? Então, a área ocupada... Vocês veem, ela ocupa a diferença da agricultura familiar para a patronal, uma ocupa 24,3% do território, enquanto que a outra ocupa 75,7%. No entanto, olha como a agricultura familiar é mais boa empregadora de gente do que a patronal, que tem toda essa fama, né? Porque o Brasil ganha dinheiro, porque exporta e ganha através dos impostos, né? Mas, enquanto empregadora, ela é péssima. É uma péssima empregadora, a agricultura patronal, que a gente fala, a agricultura empresarial. E também outro que desmistifica que ela tem pouca produtividade. Né? Então, o censo trouxe esse dado, que o ganho de produtividade da agricultura familiar é maior do que da agricultura patronal. Então, na verdade, todos esses dados que eu estou trazendo para vocês é um pouco para fazer essa distinção. Hoje nós somos um país que nós temos importância, até no cenário internacional, tanto pela consideração da alimentação como um direito, porque o programa Fome Zero está sendo chamado para ir, por exemplo, para outros países, o Programa Nacional de Alimentação Escolar já foi levado para 18 países, como também nós somos um grande exportador. E como exportador de alimentos, que rende bastante dinheiro para o Brasil, tem esses problemas. Tem esses problemas. Às vezes, uma carne nossa não é aceita. Né? Tem esses problemas do excesso de agrotóxico. Né? Tem como se fala, essas mazelas, que o presidente do Conselho deu uma entrevista ontem falando, nós exportamos no jornal o Globo, mas nós temos essas mazelas. Né? Ainda temos essas mazelas. Né? Que é o excesso de agrotóxico, muito desperdício, e um padrão insustentável do ponto de vista de utilização dos recursos naturais. Né? Mas, então, eu trouxe isso para mostrar, porque o alimento, os processos relacionados à produção do alimento e à alimentação, eles vão se fazendo nessa tensão entre a visão do direito e a visão da mercadoria. Porque nós não somos nem totalmente uma coisa e nem totalmente outra. O que eu tenho feito como reflexão é que, muitas vezes, essa visão do alimento como mercadoria... ele tem deixado as pessoas de uma tal maneira que depois essa visão do direito vem para consertar as nossas doenças, né? E esse monte de gente que vem parar na cidade porque é expulsa do campo. Então, na verdade, a visão do direito fica fazendo política compensatória para equilibrar as consequências desse modelo de produção que gera commodities e que exporta e que a gente ganha dinheiro, o país. Deu para entender essa relação? Entende? Então, é preciso a gente acordar para isso, começar a desconstruir isso. Pode passar. Como se desconstrói? Tanto mais um país enfrenta suas crises, e, por exemplo, o que tem se falado que é o tema da FAO, descendo a volatilidade dos preços,
a oscilação dos preços, quanto mais ela tiver um sistema alimentar forte no país. E isso depende muito das obrigações do Estado, por isso que eu fiz esse slide. O que é, então, o papel do Estado nessa visão do direito? É desenvolver políticas, programas e ações que coloquem em prática as obrigações do Estado. É importante vocês guardarem esses verbos, olha, respeitar, proteger, promover e prover o direito humano à alimentação. Porque quando a gente fala em direito, a gente pensa muito na fome. Quer dizer, o direito humano vem... Mas a fome é prover o alimento, onde ele não chega, onde as pessoas não têm acesso. Mas, por isso que eu falei no começo, nós ainda estamos extraindo as consequências dessa visão do direito, porque nós não sabemos a extensão, o que significa respeitar, o que é proteger, o que é promover. Nós vamos passar um tempo agora, e o plano é uma grande oportunidade da gente ver as coisas acontecendo na prática, de tentar entender melhor o que são as obrigações que o Estado passa a ter, o que é promover, o que é proteger, né? Isso inclui o quê? Né? Como que nós vamos, aos poucos, extrair as consequências de ter conseguido essa conquista? Né? Pode passar. Isso nos vários âmbitos. Né? Quer dizer, quando eu falo esses verbos, isso se dá na dimensão da produção, do abastecimento e do acesso e da educação. Né? Pode passar. Bom, então, marco legal... É que eu tinha combinado com ela de ir abrindo aos poucos, mas está tudo certo. Não, pode deixar. Em 2006, a primeira conquista do marco legal foi a lei federal que criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Talvez grande parte de vocês conheçam aqui um pouquinho sobre o SUS, né, o Sistema Único de Saúde. A gente também tem o SUAS, ligado à assistência social. E agora nós temos o CISAM, que é o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional. O que faz um sistema, hein, gente? Quem pode falar rapidamente? O que faz um sistema? Por exemplo, por que existiu o SUS? Para normatizar, para unificar, para dar uma ordem em todas as ações de saúde, não é isso? Que se dão nas esferas do município, do Estado e da nação federal. Né? Agora, a mesma coisa nós estamos tentando fazer... nós estamos fazendo, começando a construir esse processo de organizar melhor as ações relacionadas à alimentação. A alimentação, gente, é um tema de uma natureza complexa. Ele tem a ver com quase tudo. Tem a ver com saúde, tem a ver com meio ambiente, tem a ver com assistência social, tem a ver com produção... Tem, mas ele não é o assunto principal, o tema principal em lugar nenhum, nem na saúde. Que eu quero que as meninas aqui da nutricionista falem se a promoção da saúde recebe o mesmo recurso, né, as ações de alimentação, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde recebe o mesmo tipo de recurso, a dimensão de recurso que recebe as visões mais curativas da saúde, né? Leito, hospitalar, enfim, todo esse problema depois que a pessoa ficou doente. Né? Então, é isso que esse plano vem fazer, vem dar essa prioridade, vem tentar organizar. Né? Então, é um processo inicial. E aí, em 2010, esse decreto 7.272, ele regulamenta aquela lei, instituindo a Política Nacional de Segurança Alimentar. Então, vocês... não precisa gravar tudo direitinho, só gravar esses 3 processos. Uma coisa é o sistema, outra coisa é a política e outra coisa é o plano. E eles estão ligados uma coisa na outra. Então, nós conseguimos, pela lei, instituir esse sistema. Conseguimos já, que eu vou mostrar no próximo slide, mostrar quais são as diretrizes. O que fala essa política? Né? Porque não é uma política... nem só da saúde, nem só da agricultura. É uma política, quando a gente fala de segurança alimentar, é porque tenta dar essa visão mais integradora, mais, como a gente fala, sistêmica da alimentação. Né? E agora, em agosto de 2011, esse livrinho que eu falei, que eu recomendei a leitura para vocês, que é o Plano Nacional, que também eu vou explicar um pouquinho melhor depois. Pode passar.
Mais um. Então, o que integra o CISAM, o sistema? Né? Então, é a Conferência Nacional, que é soberana na conferência. Agora, por exemplo, vai ter Salvador, em novembro, a 4ª Conferência Nacional. Então, o que é a conferência? A conferência ela é soberana. Né? Por exemplo, as propostas que saem, tal, não sei o quê, depois o governo tem que fazer um esforço para trabalhar em cima dessas propostas que são deliberadas na conferência. Tem o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, assim, aqui, como aqui, quem que falou que é do Conselho, a municipal, né? É regional, né? Parece que reúne 9 municípios, né? Fizeram conferência e tudo, né? E, então, nas várias instâncias tem o Conselho, que é a reunião da sociedade, junto com membros do governo, para debater e propor programas, ações, atividades relacionadas a essas questões. Né? E uma parte que a Câmara está chamando ali CAISAM, a Câmara Interministerial, porque aqui nós estamos falando do nível federal, a gente poderia falar tudo isso do nível aqui de Santos. Né? Mas no nível federal reúne os ministérios. Tem uma parte que é o governo, por exemplo, nós, como conselheiros nacionais, nós demos ideias, nós debatemos vários assuntos, nós fizemos propostas e tudo, mas o governo escreveu esse plano. 19 ministérios participaram da elaboração desse plano, que tem assuntos relacionados à alimentação. Então, tem uma parte que é o governo que vai ser. Eles forem eleitos, eles vão se reunir. Né? Nós tivemos participação, mas quem fez o trabalho de elaboração do plano foi o governo. E tem órgãos e entidades de segurança relacionados à segurança alimentar que participam, né, no nível federal, e também podem participar instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, desde que respeitem os critérios de adesão ao sistema. Pode passar. Então, eu vou mencionar que eu acho que isso é uma coisa bem importante de vocês entenderem, depois aprofundar nos seus locais de trabalho, porque aqui a gente está passando um pouco rápido, mas daria para fazer uma palestra com cada uma desses slides, né? Porque cada um dá para a gente desdobrar, mas eu estou passando meio rápido. Então, primeira diretriz, a sigla lá é Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Para escrever esse plano, o governo se baseou nessas 7 diretrizes que eu vou mostrar. Então, é promover o acesso universal à alimentação adequada e saudável. Normal, né? Quer dizer, não basta estar livre da fome. Tem que garantir a alimentação saudável e adequada. Tá? Então, nós somos um país que estamos melhorando muito no estar livre da fome. Mas temos ainda muitos problemas na questão do acesso à alimentação adequada e saudável. Pode passar. Promoção do abastecimento e estruturação de sistemas sustentáveis de base agroecológica. Lembra que eu falei? O abastecimento, gente, ele é o coração do circuito do alimento. O abastecimento ele faz conversar o rural com o urbano, a produção com o consumo. Então, a forma que os alimentos são disponibilizados depende muito de haver política de abastecimento. E a gente tem pouquíssimas prefeituras no Brasil que têm políticas de abastecimento. Eu coordenei uma pesquisa há um tempo atrás que falava que as cidades que têm tradição de política de abastecimento, por exemplo, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, você não tem essa situação que eu falei na periferia, como aqui em São Paulo é. Tem mais alimentação saudável na periferia. Por quê? Porque o Estado ele interfere. Por exemplo, eu fui avaliadora de uma experiência que, para o permissionário ter o sacolão, por exemplo, perto da rodoviária, no centro, ele tem que rodar a mesma qualidade de produto no fim de semana num caminhão na periferia. E eu fui atrás do caminhão para saber, fotografar se era verdade que era a mesma, porque se não for de boa qualidade, não funciona. A pessoa pega e vai no sacolão privado. Mas se o sacolão da prefeitura é de tão boa qualidade, que eu tirei uma foto cortando o preço do alimento do particular, ele pondo o preço do sacolão da prefeitura, do quilo da prefeitura. Por quê? Porque o pessoal só ia no da prefeitura. Então, o que é isso? O Estado entra para regular. O sacolão não era da prefeitura, é uma parceria com a prefeitura, era do permissionário. A prefeitura dava o lugar e fazia a vigilância sanitária, o controle de qualidade dos produtos. E também esse monitoramento, se ele realmente estava indo no fim de semana. Então, já tem pesquisa mostrando uma melhora de hábito alimentar
na população da periferia já de tantos anos que esses programas acontecem. Por exemplo, nós em São Paulo, na capital, a gente tem acho que só 2 feiras orgânicas na Parque da Água Branca e umas outras bem pequenininhas, assim, 2, 3 bairros. Para uma cidade como São Paulo. Curitiba tem mais de 200 feiras agroecológicas. Como que uma cidade tão menor, né? Porque tem tradição de abastecimento, de política de abastecimento. Então, é muito importante essa diretriz da gente implicar o Estado, porque não é que em São Paulo não tenha, eles acabaram com a Secretaria de... município, eu estou falando, não Estado, município. Secretaria de Abastecimento. Virou uma coordenadoria, igual a luz elétrica, é abastecimento, cuida de conversa com feirante. Mas política de abastecimento pode ser muito mais que isso. Mas não é, porque em São Paulo foi entregue, na verdade, para as grandes redes varejistas, que foi, de certa forma, um pouco privatizado o abastecimento em São Paulo. Não é que não existe, é uma política, é uma escolha isso. Mas só que essa escolha ela não chega a levar alimento de qualidade na periferia, isso que está acontecendo lá. Pode passar, terceira. Processos permanentes de educação alimentar e nutricional. Educação, gente, é fundamental. Vocês sabem que já tem pesquisa saindo, mostrando que as famílias que estão recebendo Bolsa Família, elas estão melhorando a renda, prosperando na vida e tudo, mas não está virando saúde. Pesquisa já sistematizada. Por quê? Porque, obviamente, com esse assédio que tem na mídia, a pessoa que melhora um pouco, o que ela quer comprar? E de comida? O que ela vê na televisão. Ela vai comprar nuggets, ela vai comprar produto industrializado. É isso que está acontecendo. Né? Por que eles vão ser diferentes se não tem processo de educação junto? Né? E, infelizmente, o que eu tenho visto nas experiências das prefeituras, a prefeitura não tem conseguido fazer as chamadas ações educativas com as famílias do Bolsa Família. Mal consegue monitorar lá as condicionalidades, se está vacinando, se está levando para a escola e tudo, mas as ações educativas, que seria o que a gente chama das portas de saída do programa, né? Quer dizer, a pessoa conseguir, vamos dizer, se capacitando para poder sair daquela condição, porque o programa é permanente, mas as famílias não podem ser permanentes. Né? E essa é uma crítica que se faz ao programa, né? Mas se a gente considerar que o programa é permanente, mas as famílias vão entrando e saindo, está tudo certo. Né? Mas então não está significando... Então é muito importante a gente trabalhar também na ótica da educação, uma coisa que eu acho que o SESC vem fazendo há muitos anos com o programa, faz muito bem feito, mas se a gente for ver nas prefeituras, ainda deixa um pouco a desejar. Pode ir. Outra questão muito importante que eu vejo que a gente está vivendo no Brasil hoje em dia é que o direito à alimentação também está significando o direito à diferença. Né? Porque o direito humano à alimentação ele se conjuga com muitos outros direitos. Direito à água, direito à terra. E o direito de ser diferente, de ser povo tradicional, de ser índio, de ser quilombola, de ser cigano, de ser faxinalense, a gente pomerano, ribeirinho, extrativista. A gente tem uma quantidade de povos, chamados povos tradicionais, que ficavam meio invisível. E acho que agora, se tem uma coisa que a gente está vivendo que está sendo muito interessante, é conhecer essas realidades, é dar maior visibilidade para essas comunidades tradicionais. Pode passar. Fortalecimento das ações de alimentação e nutrição em todos os níveis da atenção à saúde, isso tem bastante relação com o SUS também. Pode passar. Promoção do acesso universal à água. Pode ir. E apoio às iniciativas de promoção da soberania alimentar, segurança alimentar e do direito humano à alimentação em âmbito internacional, que é esse papel que o Brasil tem cumprido de levar tanto a estratégia Fome Zero, como a experiência do Conselho Nacional, como o programa de alimentação escolar, para outros países da América Latina e outros países do mundo. Pode passar. Então, pode ir mais um. Pode ir. O plano, né? Por que um plano é importante? Porque até a gente falar nas diretrizes, no slide anterior, tudo pode ser assim, muito bacana, mas não acontecer nada na prática, entendeu? Porque é diretriz. O que é diretriz na vida da gente, nas políticas? Então, é uma orientação. Né? Pode não significar absolutamente nada. Onde que a coisa está
tem concretude? No plano. Porque o plano está relacionado com o orçamento, o plano é o instrumento que o gestor tem para ele se basear, para ele orientar as ações. Então, o plano que é onde a coisa realmente vai dizer se vai ou não acontecer. Entendeu? Então, por isso que esse plano ele é datado. Esse aqui é de 2012 a 2015, e aqui estão todas as coisas que estão previstas de acontecer. Né? Algumas pode ser que não aconteça, mas também acontecer vai depender muito da gente também cobrar que aconteça, né? Por meio dos conselhos que a gente participa. Né? Então, por isso que eu coloquei lá. É um instrumento de planejamento, gestão e execução das diretrizes, estabelece metas concretas, ele é intersetorial e participativo, porque se for um plano, por exemplo, feito só pela nutrição, ele é um outro plano. O plano de segurança alimentar, uma das virtudes que ele tem é ter sido construído no nível federal por 19 ministérios. Então, ele tem um pouco essa visão, essa abordagem específica de cada um desses ângulos. O esporte aborda de um jeito, a agricultura de outra maneira, o meio ambiente de outra maneira. E essa é a riqueza do plano, de fazer, porque nós temos uma cultura da separação no serviço público. Né? Às vezes eu vejo lá, eu falo assim, chama lá o pessoal da educação. Eu falo assim, não quer você ir lá falar? Por quê? Vocês são tudo gestor. Não, mas senão o pessoal fica incomodado da gente ir lá, não sei o que. É um negócio assim que é pura separação, não se sente liberdade nem de... Parece que já é uma intromissão. Então, tem certos temas que estão... Não é só a questão da alimentação, mas a alimentação é um deles, que está forçando um pouco essa visão mais integradora, mais participativa, e mudando um pouco essa forma de trabalhar, essa cultura do trabalho tão separado, né? E também tem que contar com a participação da sociedade. Né? Por exemplo, aqui vocês têm uma riqueza de pessoas que trabalham em entidades e que têm o know-how de como distribuir os alimentos, como falar com as famílias. Então, como que uma política de segurança alimentar não vai contar com a participação de quem faz isso, às vezes até melhor que o próprio Estado? Né? Então, tem que ser participativo. Se tem um tema... Porque, olha, gente, eu vou falar uma coisa. Eu fico impressionada de ver na pobreza como tem uma rede de solidariedade. Um faz o café da manhã, outro faz o sopão, outro vai pegar não sei o que. Quer dizer, uma rede de solidariedade. E isso adquire know-how. Às vezes, forma de fazer mais eficiente que as políticas públicas. Então, tem que ser participativo nesse sentido de aproveitar esse conhecimento que tem na sociedade, aproveitar essas propostas, né? Porque a sociedade já faz muita coisa nesse sentido, independente até do Estado. Né? Pode ir. E deve conter, o plano, ele não pode ser descolado da realidade, certo? Então, por exemplo, vamos dizer que Santos vai fazer um plano de segurança alimentar. Como que começa a fazer um plano? Primeiro, fazendo um diagnóstico da insegurança alimentar na região. Quais são os indicadores daqui que estão evidenciando a insegurança alimentar? E o plano ele tem que ser colado com esse diagnóstico, porque senão é uma coisa muito teórica. Né? Por isso que é... Então, aqui foi a plenária do CONSEA, recentemente, a última plenária de setembro de 2011, que o presidente do CONSEA e a ministra Tereza trouxe essa publicação, era a ministra do Desenvolvimento Social, entregando para o CONSEA o plano impresso, né, que todo mundo já meio que conhecia, porque foi bastante debatido no Conselho, mas era a fase final, porque, pelo decreto que criou o sistema, regulamentou a política, o governo tinha um ano, quer dizer, foi em agosto de 2010, tinha até agosto de 2011 para publicar o plano. Por exemplo, se Santos fizer isso também, na hora que assina esse decreto, ele passa a ter um ano, por força de lei, isso, para publicar o plano municipal de Santos. Né? Ou, no caso, poderia ser o plano regional também. Né? Pode passar. E parceria com o Conselho, como eu falei, pode ir. Vai. Pode ir. Então, assim, já procurando ir do meio para o final da nossa fala, onde que nós avançamos e quais são os desafios que estão colocados agora? Porque nós estamos num bom caminho no sentido que nós estamos numa trilha aí. Nós firmamos um caminho.
Né? Então, como tudo na vida tem os seus lados que andam mais que outros, que onde a gente conquistou e onde que a gente ainda está longe. Né? Então, quais foram os avanços? Então, um pouco isso que a gente está falando desde o começo aqui, que o debate sobre segurança alimentar, esse movimento da segurança alimentar, ele deu muita visibilidade à importância social da agricultura familiar. Mostrando essa distinção, que eu não sei como é para vocês, porque vocês já são um público já mais familiarizado com tudo isso, ou na teoria ou na prática. Mas tem gente que não sabe que no campo tem mais de um tipo de agricultura, de forma de produzir alimento no Brasil. Acha que é tudo a mesma coisa, ou nem se dá conta. Então, se tem uma coisa que está sendo um avanço, é reconhecer... o reconhecimento pelo Estado brasileiro da diversidade do meio rural e das demandas da agricultura familiar. Isso é um ponto que está avançando. E a agricultura familiar é importante também porque, quando eu falei lá naquele primeiro slide que 30% tem insegurança alimentar no nosso país, a insegurança alimentar grave, ela tem nome e endereço, não é assim, é na área rural. Então, o agricultor familiar, ele é importante sob dois aspectos. Ele é importante porque ele é ofertante de alimentos e ele é importante porque ele passa fome. Ele tem muita insegurança alimentar de nível grave na área rural. Pode passar. Outra questão é essa, quando teve a crise, como eu já comentei, quer dizer, então, que eles têm um papel estratégico no abastecimento, para a gente ter um abastecimento forte no nosso país, que não fique tão assim volúvel as crises na subida e descida dos preços, tem que ter uma agricultura familiar forte. Então, eles têm um papel fundamental no abastecimento. Pode passar. Outra questão é que eu sou membro do conselho já faz uns anos. A primeira vez que eu escutei um rapaz do movimento de agroecologia falar na palavra agroecologia na frente de um monte de gente do Ministério da Saúde, nutricionista, eu falei, nossa, mãe... achando assim que iam chamar a gente de muito alternativo, sabe? E nós somos tudo assim, paz e amor, e não sei o quê. Hoje em dia eu vejo que a agroecologia foi assumida por várias políticas. Então, teve um avanço nisso. Porque antes era uma coisa assim, de experiências muito alternativas. Uma coisa totalmente que corria por fora das políticas. E hoje não, a gente vê essa recomendação de preferência a produtos agroecológicos dentro da lei do PNAE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, foi um avanço. Nós estamos fazendo com que a categoria das nutricionistas tenha que se familiarizar com esse... não é diferente o produto? Né? Menor, outra forma de lidar, outra embalagem, tem que aprender a lidar com o agricultor familiar. Então, é um avanço. Né? Porque a gente vê que, ao mesmo tempo que tem uma resistência, tem também uma adesão, né? De vários nutricionistas que estão vendo que o alimento é melhor, o alimento tem mais sabor, enfim, dura mais. Né? Pode ir. Por outro lado, talvez isso seja pelo fato de estar no início, ainda o volume de recurso para esse tipo de ação, de trabalho com a agroecologia ainda é muito pequeno. Né? Não tem comparação, né? O que se gasta com o agronegócio e o que se destina à agroecologia. Então, é uma batalha da gente de procurar empurrar para que isso vá se ampliando. Pode ir. A expansão do Programa Nacional de Alimentação Familiar, que também é um programa que assegura recursos para o agricultor familiar, pode ir. E uma reorientação da assistência técnica, através da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, porque, como eu falei, como esse padrão foi montado muito na construção de circuitos longos de mercado, a assistência técnica acompanhou. Então, hoje, a gente muitas vezes não tem uma assistência técnica que converse com o pequeno produtor, que saiba falar a linguagem dele, entender o mundo dele. Então, isso que também está tendo que... Quer dizer, de nada adianta a gente reforçar se os órgãos continuam falando só com aquele outro modelo de produção. Entende? Então, tem que ser coerente nisso. Né? Pode passar. Pode ir. Então, só aqui passar rapidamente por alguns programas que estão trazendo esses avanços. O SESC tem trabalhado bastante com o PAA, né? Não sei como é aqui em Santos, não tenho conhecimento, mas, enfim, no SESC, em geral, eu tenho visto que estão tendo ações junto ao PAA. Pode ir.
ele articula, basicamente é isso que ele faz, ele articula gasto público com alimentação, com a produção local da agricultura familiar, que ele garante simultaneamente o direito à alimentação e o desenvolvimento local. Ou seja, o Estado compra do agricultor familiar e ele coloca na merenda. Pode ir a próxima. Adquire alimentos diretamente do agricultor familiar, pode ir. E a destinação é pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional atendidas por iniciativas públicas e para a formação de estoques. Pode ir. Então, eu tenho esse dado que está no plano, nesse livrinho, que foram de 2003 até 2010, foram investidos 3,5 bilhões e adquiridos 3,1 milhões de toneladas de alimentos nesse programa. Pode passar. E agora a novidade no PA, dessa Semana Mundial da Alimentação, é que também o PA vai começar a fazer bancos de sementes comunitários e está destinando 10 milhões para a aquisição de sementes crioulas. Que uma questão muito importante que também a gente tem que ter atenção é nas sementes, né? Porque a gente é consumidor e às vezes não tem um pouco cabeça para pensar que tudo começa na semente, na qualidade das nossas sementes. Então, a semente crioula é a semente nativa mesmo. Por exemplo, tem países como o México que tem tanta variedade de milho e não tem mais quase semente crioula, né? Tudo é híbrida, transgênica, já tem a mão da ciência ali, né? Então, é muito importante, voltando àquele conceito de soberania alimentar, um país ele ter preservado as suas sementes, né? Pode ir. Bom, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, acho que todo mundo está acompanhando essa legislação, né, que eles estão vindo com novos mecanismos de gestão, e eles exigem agora que todo mundo sabe dessa lei, 30% da alimentação tem que vir diretamente do produtor. Não preciso me estender nisso, né, porque senão daqui a pouco eu vou começar a estourar meu tempo aqui. Então, pode passar. E a reforma agrária, que acho que é um ponto que não dá para falar de alimentação saudável sem acesso à terra, né, sem regularização fundiária. Na verdade, a gente tem um processo no país de concentração de muita terra na mão de pouca gente. Então, democratizar a terra é uma forma também de expandir a agricultura familiar. Pode passar. Pode passar. E também muitas situações de violência no campo são resultado dessa forma de ocupar o campo. E talvez o resultado mais perverso do agronegócio são essas mortes que a gente não consegue entender. Vai, pode ir. Em termos de programa e ação relacionado com essa questão do acesso à terra, pode passar tudo. Eu destaquei... Pode ir mais um. Aí. Eu destaquei a criação de um tipo de reservas que tem essa vertente ambiental forte, que são as reservas extrativistas, de desenvolvimento sustentável, e as FLONAS, que são as florestas nacionais. Em termos de povos indígenas, eu acho que a gente ainda tem uma dívida muito grande com os povos indígenas, apesar de que tem alguma coisa que... são mais de 220 povos, são 650 mil pessoas, e das 687 terras indígenas, só 410 estão regularizadas. E o governo criou um projeto chamado Carteira Indígena, que eu vejo que lá no Conselho tem representante, uns 4 colegas que eu tenho lá, que são representantes de tribos indígenas, dos povos e comunidades indígenas. E o programa Carteira Indígena é um programa bem aprovado, e eles gostam desse programa que garante o autoconsumo, criação de animais, e essas outras coisas que são de agrofloresta, artesanato, extrativismo, recuperação de áreas degradadas, acesso à água, enfim, que dá uma certa dignidade no meio lá que eles vivem. Pode passar. Pode ir. Eu falei já anteriormente do direito à diferença, então a gente tem como um avanço também esse tema da conservação, manejo e uso da agrobiodiversidade voltado para povos e comunidades tradicionais. Pode ir. Aí. Então, a gente tem, de 2007, essa Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Pode ir mais um. E o Plano Nacional de Promoção das Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade.
Acho que, de novo, essa visão de que o direito humano à alimentação ele se conjuga com o direito à diversidade, né? Pode ir. E na questão da transferência de renda, na verdade, a gente já falou um pouco, existe já é comprovado que, pode ir mais, que a renda transferida pelo esse programa e a alimentação escolar para a população, para as famílias de mais baixa renda, são as principais formas de acesso à alimentação. Né? Porque no começo do lançamento desse programa teve muita polêmica, se era gasto mesmo com alimentação. Então, várias pesquisas foram feitas, pode ir. E o recurso é utilizado principalmente com alimentação mesmo. Pode ir mais uma? E eu não vou me deter, mas o problema é esse que está embaixo ali, ó, aumento no consumo de alimentos industrializados e açúcares. Né? Então, há uma necessidade de ampliar. Né? Esse aí a gente já falou. Pode ir. Um tema que está contido no plano é a oferta de alimentos para estudantes. Pode ir. O PNAE ele atende 45,6 milhões de escolares que estão nesses equipamentos educacionais, creches, pré-escola, ensino fundamental, e estendeu a merenda escolar, a alimentação, para o ensino médio e educação de jovens e adultos. Pode ir. Então, nos últimos anos para cá, teve um aumento de 130% no repasse financeiro. Pode ir. E também uma coisa, acho que a categoria que mais se beneficiou foi a categoria dos nutricionistas, que está sendo bastante demandado nos municípios de que tenha um profissional um profissional cadastrado no Fundo Nacional. Enfim, eu acho que isso é um ganho para o país de ter esse profissional acompanhando a alimentação escolar. Pode ir. E, em 2005, só 18% dos municípios eram cobertos por esses profissionais, e em 2011 são 87%. Né? Então, você tem uma categoria que realmente surfou no segurança alimentar, né? Está crescendo de importância, e merecido, né? Porque é um profissional muito importante, é a categoria dos nutricionistas, que eu acho que eu faço uma reflexão, estão sendo convidados a recuperar o papel de educador. Né? Porque nos programas é muito importante saber entender o mundo do outro, né? Saber que o mundo do outro às vezes é diferente do que o manual que a gente aprende na faculdade, enfim, né? Pode ir. E a garantia de oferta de 3 porções de frutas e hortaliças por semana no cardápio. Pode ir. Pode ir mais. Também tem essa rede aqui, acho que, se não me engano, em Santos tem banco de alimentos, não tem? Você. Mas na região, São Vicente. Ah, fechou. Porque eu tenho guardado a notícia de lançamento, mas é de uns anos atrás. São Vicente, tá? Esses equipamentos, a questão é que eles têm uma baixa capilaridade, mas onde eles estão implantados, eu vejo que o pessoal gosta bastante. Que vocês já ouviram falar desse restaurante popular de R$1? Então... é uma forma de afirmar o direito, né? Porque qualquer moedinha que a criança ganha no farol, enfim, ela pode sentar, comer com talher, prato, né? Então, as cozinhas comunitárias. O banco de alimentos tem assim uma polêmica, se a prefeitura devia estar fazendo banco de alimentos. Tem uma discussão que eu não tenho muito bem resolvida na minha cabeça, né? Por exemplo, o SESC faz com tanta propriedade isso, às vezes eu não vejo assim nos bancos municipais também essa eficiência. Eu tenho um pouco de dúvida com relação ao banco de alimentos específico. Mas restaurante popular, cozinha comunitária, eu vejo assim que muito importante esses equipamentos, né? Pode passar. E as ações de distribuições para situações de emergência, né? Calamidade, cesta básica, populações que estão numa situação de vulnerabilidade, estão passando por um processo de contaminação, ou, enfim, alguma coisa que tenha a ver com catástrofe, com essas situações de emergência que tem essa distribuição de alimentos. Pode passar. Acesso à água, né? Se tem um programa que eu acho que foi muito uma parceria no semiárido no Brasil, existe uma organização chamada ASA, Articulação do Semiárido, que congrega mais de 700 ONGs, associações, enfim. E eles tinham esse know-how de cisterna, de levar nas comunidades, enfim, eles fizeram uma parceria. Pode passar, entrar. Tecnologias de captação de água no semiárido, pode ir. E programa Cisternas, que foi a parceria do Poder Público com a sociedade civil. E agora tem esse programa também, Segunda Água, que é uma outra forma de captação para cultivar
alimentos e criação de pequenos animais. Pode ir. Pode ir. Também vamos colocar cisternas em escolas públicas. Pode ir. E a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, que é a forma de incorporar essa visão dentro do SUS. Pode ir. O Programa Saúde na Escola, que ainda tem uma adesão baixa, parece que são 600 e poucos municípios que aderiram a esse programa, mas é o incentivo da atividade física e hábitos de alimentação saudável. Pode ir. E o programa que eu mencionei no começo para vocês, que faz o monitoramento de 17 culturas, o último, em 17 culturas, 15 estavam inadequadas, né, principalmente pimentão. Vocês devem ter conhecimento disso, né? Cenoura, os produtos que têm mais, tomate, cebola, batata. E esse que eu falei, que nós estamos, tá esse debate na sociedade de necessidade de regulamentar a publicidade de alimentos. No eixo de educação, pode ir. Poucos avanços na instituição de uma política de educação para a segurança alimentar e nutricional. Por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui, né? Refletir sobre... Parece assim que comer é uma coisa tão óbvia que as pessoas não conversam sobre isso. Talvez vocês não, porque vocês, como trabalham com isso, assim, mas, no geral, a população quer nem saber. Come e acabou, né? Então, seja pelos problemas, seja pela a questão dos recursos naturais, né? A nossa saúde, a saúde do planeta, nós estamos sendo convidados a conversar mais sobre isso. Né? Então, precisa ter essa visão, que não é uma visão só de nutrição, ou só de saber quem é o agricultor, é tudo isso junto. É ver que, na verdade, uma coisa conversa com a outra, que é um mesmo modelo que apresenta os problemas. Né? Pode ir. E a gente tem essa rede de educação cidadã, que é uma rede nacional, que tem participação em 1.500 municípios, que trabalha assim, bem na base com as associações locais, sobre o direito humano à alimentação e outros direitos. Né? Pode ir. E o Secanes, que vocês têm aqui... não existe, é mesmo, mas é recente, né, que fechou. O Secane é um centro colaborador de alimentação e nutrição, faz parceria, aqui no caso era parceria com a Unifesp, e que procura inserir essa visão da política de segurança alimentar no ambiente escolar. Uma pena, né, que fechou. Que bom. Pode ir. Então, os desafios. Bom, consolidar essa intersetorialidade. Né? Como eu falei, como a gente está muito dentro dessa cultura da separação, né, a gente criar uma outra cultura não é uma coisa simples. Né? É um pouco assim, caminhando, que a gente vai conseguindo... Né? Por exemplo, o desafio dessa lei da alimentação escolar, ele... foi incrível mesmo reunir, de um lado, o movimento de agricultores, do outro lado, o movimento de saúde e nutricionistas, cada um puxava para um lado, né, cada um tem os seus interesses, tem as suas questões importantíssimas que quer colocar. Então, trabalhar de uma forma mais integrada assim não é simples. A gente é muito viciado e acostumado a trabalhar dentro da nossa profissão, a falar com jargão que a gente conhece, que aprendeu na faculdade, no nosso ambiente de trabalho. Aí você chega, está lá o agricultor, ele tem que entender o que você está falando, e você tem que saber traduzir o seu jargão para se fazer entender e também para entender o que ele fala. Né? Então, quer dizer, uma coisa que precisa ter uma relação horizontal, onde ninguém seja mais que ninguém ali. Então, é um trabalho que, muitas vezes, o profissional não está ganhando nada a mais por aquilo. Né? Então, ele precisa sair da zona de conforto, muitas vezes, do que a gente é enfiado no trabalho, vai todo dia fazendo, para se dispor a trabalhar de uma forma mais integrada. Então, é uma construção que nós estamos fazendo no país, né? Que não é uma coisa muito simples mesmo. Pode ir. Outro desafio colocado, porque esse plano de segurança alimentar, ele conversa com outro plano que o governo federal está lançando, que é Brasil Sem Miséria. Né? Então, que tem como meta erradicar a extrema pobreza e a insegurança alimentar moderada e grave. E é muito importante vocês terem em conta isso, erradicar a extrema pobreza, não é a pobreza. Porque em ciências sociais tem uma diferença. Extrema pobreza é a miséria. Porque, senão, cai na mídia e eles falam assim, imagina, estão achando que vão acabar com a pobreza. Porque a pobreza é maior, é mais complexa. Então, o que está falando é uma coisa que são 16, parece que em torno de 16, alguma coisa milhões de pessoas. Entende? Nós não estamos falando de uma coisa tão grande assim. Né? Quer dizer, é possível de se fazer, uma meta possível de ser alcançada. Pode colocar.
reversão das tendências de aumento das taxas de excesso de peso e de obesidade, que é esse plano nacional que daqui a pouco vai começar a aparecer na mídia e tal, que já está em discussão lá no governo federal. Pode ir. Ampliação da atuação do Estado na promoção da produção familiar agroecológica e sustentável de alimentos e de valorização e proteção da agrobiodiversidade. Acho que não precisa explicar, porque a gente já falou bastante, que diz respeito à agricultura familiar. Pode ir. Consolidar as políticas de reforma agrária e acesso à terra, que foi aquilo que eu falei que andou menos, né? Que a questão do acesso à terra está muito conjugado com produzir alimento, né? Implementação da Política Nacional de Abastecimento Alimentar, que também a gente já falou. Na verdade, várias coisas a gente já falou, e aqui elas estão listadas uma atrás da outra, né? Mas é tudo isso ao mesmo tempo que tem que ser feito, né? Pode ir. Mais. Ampliação do mercado institucional de alimentos para a agricultura familiar, povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, titulares de direitos dos programas de transferência de renda, fomento de circuitos locais e regionais de produção, abastecimento e consumo. Quando a gente fala mercado institucional, porque nós falamos aqui muito hoje do programa de alimentação escolar, mas a gente poderia falar de hospitais, de presídios, porque toda prefeitura ela é uma grande compradora de comida, né? Então, se é um dinheiro público que compra essa comida, ele tem que fazer justiça social. Quando ele reforça, de um lado, uma alimentação saudável para o estudante, e, do outro lado, ele assegura condições de vida para o agricultor na roça, ele está fazendo justiça social, entende? Com dinheiro público. Porque o que acontecia com esse mercado? O que acontece ainda, né? É um mercado bem concentrado em poucas empresas que fornecem para alimentação escolar. Né? Então, é um mercado enorme. E se a gente estender ainda para hospitais, para presídios, para outras instâncias e equipamentos que compram comida numa prefeitura, esse é um mercado bastante grande, que dá para construir esses círculos que a gente chama virtuosos de relação, né? Que fortalecem um lado e do outro. Pode ir. Ampliação do acesso à água, enfrentamento das desigualdades socioeconômicas, étnico-raciais e de gênero, importância da mulher, né? Fortalecimento das relações internacionais brasileiras na defesa dos princípios do direito humano à alimentação e da soberania alimentar. Pode ir. Bom, aí tem o site do Conceia, que, se vocês quiserem lá, tem muitos documentos que vocês podem acessar, inclusive baixar o plano, que dá para fazer download e imprimir o plano. E, por último, eu trouxe só uma pergunta que eu gostaria que, quando eu terminar aqui, a gente pudesse ouvir um pouco de vocês. O que vocês pensam disso? Porque aqui, por exemplo, cada um de nós aqui é um cidadão, tem uma família, é um consumidor e também é um profissional. Alguns de vocês pode ser até que estejam implicados, quem trabalha em prefeitura, não sei o quê, talvez na concretização das metas que estão nesse plano. Pode passar. Então, eu pus esse slide. Como cidadão, consumidores e profissionais, o que nós aqui... Porque uma coisa é a gente falar do governo, a gente fala da prefeitura, a gente fala que Santos não tem mais o Secane, não sei o quê, mas e aí? Né, uma coisa é a gente falar dos processos. Como que está Santos na implementação do sistema, a Baixada Santista... Porque aqui aconteceram coisas já bem interessantes, que eu me lembro, porque já teve conferência regional, teve o fórum de debate sobre transgênicos aqui, que tirou até proposta, por exemplo, de que na alimentação escolar da Baixada não tivesse alimento transgênico no ambiente escolar e talvez nos hospitais, que também é uma coisa bem ousada. Então, num certo ponto, aqui tem todas as condições, o fato de ter a Unifesp, de ter o SESC, né? Tem conselho aqui. Então, tem muitas coisas favoráveis aqui, mas talvez isso não esteja ainda devidamente organizado, costurado. Mas eu estou falando não só de processo coletivo, estou falando de cada um de nós aqui. O que nós podemos fazer? Né? Porque para todo direito tem um dever. O que nós podemos fazer como cidadão, como pessoas, como profissionais, para fortalecer esse processo que, como eu disse, na minha avaliação, nós estamos num bom trilho, o Brasil está sendo, inclusive, reconhecido por isso, mas não está nada garantido. E, se eu for dizer, comparado
por exemplo, o recurso que vai para a agroecologia com o recurso que vai para o agronegócio é ainda muito mais para o outro lado, né? Então, essa visão nossa, que nós estamos falando do circuito pequeno, do agricultor familiar, como que nós podemos reforçar isso? Então, pode passar. Eu tenho visto... Pode ir mais? Então, seria a pergunta assim, como nós podemos, nas nossas escolhas, evitar os impactos negativos para a saúde e o meio ambiente? Primeiro, acho que é a questão da conscientização. É não ficar refém do que dizem, só do que dizem para a gente. Né? A gente poder ter um espírito crítico, a gente fazer isso que nós estamos fazendo aqui hoje, que é conversar sobre isso. Né? Daqui a pouco vocês vão estar fazendo pergunta, vocês vão sair daqui, vão comentar com alguém, vão levar para casa, vão talvez se interessar por alguma coisa, vão levar alguma coisa que vocês receberam aqui que vão ler. Então, isso é abrir a cabeça, esclarecer, estudar, aprofundar. Como profissional, como pessoa, levar para seu filho, sua família, despertar um pouquinho para essa questão, né? De que comer é um ato agrícola, ecológico e político. No fim das contas, é isso que nós estamos falando. Né? E eu tenho visto, pode passar o outro também, 2 tipos de movimento, que, na verdade, eles têm muita relação um com o outro. Mas é o que é chamado consumo consciente e o consumo responsável. Um enfatiza mais os impactos positivos e procura minimizar os negativos. Né? Eu coloquei lá uma contribuição voluntária, cotidiana, para garantir a sustentabilidade do planeta, o equilíbrio entre a natureza e as nossas ações. Né? Por exemplo, quem está lá em São Paulo praticando a segunda sem carne está nessa ótica aí do consumo consciente. E tem o consumo chamado responsável, que é adquirir apenas produtos que sejam eticamente corretos, que não envolvam a exploração de seres humanos, animais, e não provoque danos no meio ambiente. E aí, eu tenho visto assim, tanto movimentos de, por exemplo, ir até a feirinha para comprar direto do agricultor, que é o chamado compra correta, e boicote. Aqui no Brasil, esse instrumento do boicote não é muito ainda utilizado, mas em países do mundo, vocês já devem ter visto no jornal, então, assim, boicotar o tênis, não sei o quê, porque usa trabalho infantil. Né? Então, esses instrumentos que os consumidores que estão se tornando cada vez mais um ator social, né, no cenário político, assim, podem também se valer, né, boicotar um produto, não compra. Né? Pode ir. Pode ir. Então, tem um instituto, não sei, ali ficou escuro, mas Acatu, que na internet, vocês digitarem Acatu, aparece a página do instituto, pode ir. Eles falam eles dão essas dicas, né? Planeje sua compra, compre menos e melhor, avalie os impactos do seu consumo, pode ir. Consuma só o necessário, reflita sobre suas reais necessidades, tente viver com menos, reutilize produtos, não compre outra vez o que você pode consertar e transformar, separe seu lixo, reciclar ajuda a economizar recursos naturais e a gerar empregos, contribua para a melhoria dos produtos e serviços, pode ir. Divulgue o consumo consciente, pode ir. Exige ações que viabilizem a prática do consumo consciente. Pode ir. Reflita sobre seus valores, avalie os princípios que guiam suas escolhas e hábitos de consumo. Pode ir. Pode ir. Eu acrescentaria essas. Ao que está colocado no Instituto Acatu, eu acrescentaria essas, né, de procurar fazer sempre refeições, né, deixar para trocar por lanche quando é realmente imprescindível. Você está viajando, né? Não tem onde comer, aí é hora de comer um lanche. Mas trocar como uma coisa cotidiana, esquecer. O professor Carlos Monteiro, que é um professor muito da saúde pública lá da Universidade de São Paulo, no plano ele falou, a gente precisa incentivar a culinária, gente. A culinária, comer comida, que é um pouco o que o professor Roberto da Mata também falou. A gente não abandonar essa categoria tão importante na nossa vida cultural, que é a categoria comida. Não mostrar para as crianças a diferença, fazer um lanche, comer comida, né? Que não é. A gente está falando tanto assim, sempre assim, processos de alimentação, alimento e alimentação, mas eu acho que a gente tem que recuperar esse valor desse conceito que o povo conhece, que é comida. O povo não conhece processos de alimento, alimentação, o povo conhece que é comida. Então, a gente recuperar essa importância da comida. Menos carne, mais fruta, legumes e verdura.
preferir alimentos orgânicos e agroecológicos, ver se consegue comprar, né? Comprar diretamente do produtor familiar, olhar os rótulos, né, dos produtos. Esse autor que eu li essa primeira frase hoje para vocês, ele fala assim: ele tem um livro que chama Em Defesa da Comida, Polan, Em Defesa da Comida, toda nutricionista devia ler. Ele fala assim: quando tiver mais de 5 palavras que você não entende direito o que é, não come. Entendeu? Com aqueles nomes enormes que você não entende nada do que quer dizer, espessante, põe um número, não sei o quê. Se aqui tiver mais que 5 disso, nem passa reto. Então. Use mais vidro, menos plástico e isopor. Participe de grupos de consumo responsável, feiras de economia solidária. O que seria isso? Participar de grupos de consumo, participar dos circuitos curtos. Né? Normalmente, as feiras de economia solidária é artesanato, coisa da região mesmo. Né? Então, em vez de a gente comprar no shopping, na grife, não sei o quê, dá preferência, né, para o artesanato, para fazer a economia girar ali na sua localidade. Né? Pratique o aproveitamento integral de alimentos, né, que o SESC é mestre nisso, né, de fazer essas receitas maravilhosas. Eu acho que isso devia ser matéria de currículo escolar, sabe? Porque é incrível como as crianças vão perdendo essa noção, né? E também é preciso fazer isso com sabor, com criatividade, coisa que eu acho que o SESC faz, o SESI também, né, o programa deles lá, me esqueci o nome. Alimente-se bem com o real, né? Alimente-se bem, né? E também porque essas partes que normalmente são desperdiçadas são onde tem mais fibra, né? Faz melhorar o intestino. Eu trabalho muito com mulher na periferia, aí eu falo assim, levanta o braço, que o intestino funciona. Né? E aí eu vou aumentando os dias, funciona todo dia? Pouquíssimas. Funciona cada 2 dias, mas é impressionante que mulher tem intestino preso. Né? Porque um pouco é a tensão da mulher, né? No dia a dia, que não tem tempo para ir no banheiro. Entende? Então, fica com o intestino preso. Mas também é um pouco devido à alimentação. Entendeu? Porque quando a gente come com mais fibra, naturalmente o intestino funciona melhor. Né? Compostagem caseira e miocário, que é uma prática que vem crescendo. Hoje a gente tem várias tecnologias. É possível ter um miocário até num apartamento. Eu tenho amigos, que eu moro em casa, não moro em apartamento, mas eu tenho amigos que moram em apartamento que fazem compostagem e os vasos da casa, tudo com adubo feito com o lixo da casa mesmo. Quanto mais a gente conseguir fazer né, que uma coisa vai virando a outra, essa perspectiva sistêmica, se menos a gente desperdiça, otimiza, recurso, precisa gastar menos dinheiro. Né? Isso que é sustentabilidade na prática. Né? E favorecer o pequeno varejo, sempre que puder, escolher comprar do pequeno comerciante, né, do pequeno varejista. Acho que acabou. É isso aí, gente. Obrigado. Bom, alguma questão, alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Oi, Cristiane, boa tarde. Sou a Lilian, do Sesc Campinas. Eu queria, não sei se vai dar tempo de falar, depois qualquer coisa você manda um artigo falando sobre essa questão do biocombustível em detrimento à produção de alimentos e tudo mais. E também até falando nessa questão de produção de cana, se tem alguma questão discutida a respeito da saúde dos cortadores de cana, sabe? Porque você falou da mecanização da área rural, mas nesse sentido da cana, que eles ganham por produção, por metro quadrado, né? Também a saúde deles nesse sentido. E também como fazer para fazer parte do Conselho Nacional, né, de Segurança Alimentar dos municípios. Como que é isso? Como que é essa divulgação das reuniões? Mas curiosidade mesmo. Mais alguém? Eu gostaria só de tirar uma dúvida. É que eu gosto muito de fruta, então eu como com a casca. Eu lavo bem e como. Aí, com relação ao agrotóxico, eu queria saber se tem alguns que têm perigo de penetrar além da casca. Não sei se eu estou correndo algum risco, né? Mais alguém? Mais alguma pergunta aí? Ela vai escrever. Fala alto aí. Pega o microfone.
na verdade, assim, não sei se... É que como eu não conheço muito bem o programa, teria a ver com os programas que você disse, que é do programa Saúde na Escola. A minha pergunta seria mais assim, que se esse programa visa fazer alguma ligação entre as escolas com as unidades básicas, pensando no PSF, né? E de forma que essas redes da saúde e educação, elas criem uma rede entre saúde e educação de forma efetiva. Ou se essas ações seriam somente nas escolas. Mais ou menos isso. Vamos começar de trás para frente, porque daí eu encerro que eu queria chamar ela para falar um pouquinho daqui de Santos. Bom, até onde eu tenho conhecimento, porque eu trabalho no campo da sociedade civil, então eu sou conselheira nacional, eu tenho esse conhecimento, mas eu não tenho, às vezes, de um programa ou outro, um conhecimento muito aprofundado. Até onde eu sei, o PSF é um programa e o Saúde na Escola é outro programa, que são essa forma de trabalhar esse enclave, que é a educação e saúde, né? Então, trabalha desde hortas escolares estão dentro desse programa, atendimento dentário, enfim, nas escolas mesmo. Não. Em relação aos agrotóxicos, eu acho que talvez as nutricionistas, não sei se a Lu, se o SESC aqui tem assim, conhecimentos mais científicos, mas o que eu sei é que é melhor a gente comer, que fica mesmo um resquício de agrotóxico na casca, tudo, mas que entre você não comer e você comer FLV, vamos dizer, mesmo com agrotóxico, é melhor você comer do que não comer, deixar de comer, porque você não tem acesso ao alimento orgânico, ao agroecológico. Isso que até onde eu sei é melhor você, mesmo assim, comer. O posicionamento do SESI, eu sou nutricionista do Alimentos Bem aqui do SESI, o posicionamento assim, em relação a cascas, né? Tudo que você vai comer tem um pouco de agrotóxico, um pouco mais, um pouco menos, porque ela colocou alguns alimentos que são mais significativos das quantidades. Existem cascas que você não vai conseguir comer crua, pela questão da textura, das fibras e tal. 95% dos agrotóxicos são hidrossolúveis. Então, você tem condições de aferventar essa casca de alguma maneira. A proporção de perda de agrotóxico é maior do que o abrandamento da fibra. Então, se você está comendo a casca, pensando em fisiologia, a questão da constipação intestinal, enfim, ou qualquer outra aplicabilidade técnica da fibra, ainda vale a pena abrandar um pouco mais essa fibra no calor úmido, e em relação a redução de agrotóxico é bastante significativa, porque 95% é hidrossolúvel. Então, você joga essa água dessa fervura, desse cozimento fora. Esse é o posicionamento do SESI do Alimente-se Bem. E, por fim, com relação à questão do biocombustível, você tem razão, você mesmo já deu a resposta. Ele realmente tem situações que está havendo bastante crítica, porque está concorrendo. Você tem, inclusive, a agricultura familiar, segmentos, parte da agricultura familiar se dedicando à produção de agrocombustíveis do que à produção de alimentos, e que realmente, com relação à cana-de-açúcar, são processos assim muito arcaicos e que realmente rebatem muito na saúde do trabalhador, que é um trabalho quase que escravo mesmo, né? Então, realmente, eu me lembro dessa discussão no Conselho Nacional, que quando o Brasil foi aparecer como... Logo que o tema dos biocombustíveis começou a ficar em alta, assim, né, de que como que nós íamos expor exatamente, entendeu? Então, dizem assim que estão sendo elaborados novos métodos e novos equipamentos que vão auxiliar em minimizar esses problemas, mas realmente você tem razão, são formas de trabalho que beira a escravidão mesmo, né? Porque eles ganham por produção e condições de trabalho muito insalubres, né? É muito difícil mesmo. E com relação ao conselho aqui, eu acho muito importante, vocês aqui têm muitas condições de fazer pelas universidades que estão aqui,
né, por tudo que já fizeram anteriormente. Sempre essas coisas, gente, sobe altos e baixos, né, porque não é uma coisa assim que vai sempre melhorando, ficando bom. Né, uma hora tem um grupo bom que mobiliza, que faz, daí de repente um vai embora, o outro não sei o quê, dá uma caída. É normal acontecer. A vida não é só passos para frente. Né, às vezes a gente vai para o lado, vai para trás. Né. Importante é que a gente tem isso como uma questão, né? Que, vamos dizer, a gente fortalecer essa mobilização aqui na região da Baixada. Vocês vão viver agora um processo. Até eu gostaria de depois pedir assim, que quem quiser depois, porque nós vamos, a ONG que eu trabalho vai trabalhar num projeto para a Petrobras do impacto, de avaliar o impacto do pré-sal em algumas cidades, e dos eixos de avaliação é a questão de abastecimento alimentar, porque aqui vai sofrer um processo de adensamento muito forte, né? Vocês já estão vendo as construções e já devem estar percebendo por aí, e o negócio não é brincadeira, né? O que vai acontecer, né? Eu vi uns slides assim do que vai acontecer, né? Da coisa, e é bem. Então eu recomendo fortemente que vocês fortaleçam essa mobilização, porque é isso que faz um contrapé, né, de segurar a qualidade de vida, a alimentação adequada e saudável, dentro dessa órbita de questões que a gente colocou aqui. E vocês têm muita condição de fazer aqui, entendeu? Tem gente que já se apropriou bastante, mas o problema é que fica tudo meio separado. Então, quem trabalha com banco de alimentos não conhece o pessoal do conselho, que não conhece. Entendeu? Então, isso que é a magia de um processo de mobilização, que vai juntando as forças vivas daquela localidade. A sociedade civil, e também tem muito técnico, eu acredito, dentro das secretarias, que também deve ser, em parte, militante dessa questão da alimentação saudável. Né? Então, eu acho muito importante que vocês vejam uma forma de divulgar informação, porque eu imagino que, enquanto a gente está fazendo... Eu imaginava hoje que viria aqui gente do Conselho, entendeu? Que a gente pudesse até estabelecer mais contatos, que esse momento fosse um momento aglutinador. Mas isso que eu digo, a cultura da separação, né? Quem está aqui na alimentação escolar não está aqui. Enfim, essas questões todas que a gente fala do governo, que as coisas são separadas, mas as nossas lutas também são separadas, cada macaco fica ali no seu galho, né? Não se mete também um pouco no movimento do outro. E agora acho que essa questão alimentar ela é de uma premência que precisa a gente fazer esse esforço de aglutinar. Né? Eu vejo que tem cidades que estão bem adiantadas nisso, assim, já tem lei orgânica, tem o prefeito, ganhar o prefeito para a questão, está dando prioridade ao assunto, está praticando a lei dos 30%, até mais do que 30%, tem prefeitura já fazendo 80%, tem prefeitura fazendo 100%. Né, a Lu e eu somos a gente é jurada de um programa que premia a prática de alimentação escolar, e a gente vê que tem prefeituras de cidades pequenas, entende? Mas já está comprando 100% do agricultor familiar. Porque vai vendo a melhora na economia local, os alunos gostando, muitas vezes o agricultor ele é pai de aluno da escola, em cidade pequena. Né? Então, acho que vocês têm que... Burocrática, né? A Albanei de Peixinho esteve, que é a nossa nutricionista lá do PNAE, né? Ela esteve numa conferência em São Paulo, no SESI, e foi colocado, rapidinho, só comentário, existe muita dificuldade fiscal, tributária, questão burocrática. O programa é perfeito, porém a aplicabilidade financeira dele em algumas cidades é completamente inviável. Então, a iniciativa é boa, porém a aplicabilidade é péssima, né? É isso aí, gente. Obrigado, e que a gente dê sequência a esses assuntos. Obrigada. Bom, obrigada, Cristiane, pela palestra. Acho que foi bastante, né, importante essa discussão. E aguardamos vocês amanhã, tá bom? Às 14h. Obrigada.